A maioria das pessoas vai passar a vida ganhando um salário relativamente razoável, mas elas nunca vão construir riqueza. E talvez você esteja exatamente nessa situação em que, por conta de 3 coisas principais, você nunca vai ficar rico. E não é que isso seja sua culpa, talvez você esteja fazendo essas coisas nesse exato momento sem nem mesmo perceber. Esse vídeo aqui é justamente para pessoas que, nesse exato momento, talvez você tenha ganho um aumento e você não saiba o que fazer, você mudou de empresa, você recebeu uma oferta e a sua renda acabou de aumentar e você não sabe o que fazer. Você é uma pessoa jovem, você está na construção, no momento de construção de patrimônio. Esse vídeo é exatamente para você. E a primeira grande coisa, o primeiro grande problema é justamente um conceito chamado Lifestyle Inflation. E o que é esse Lifestyle Inflation? Eu sempre gosto de utilizar exemplos para poder exemplificar as coisas. Pensa que você literalmente acabou de ser promovido dentro do seu trabalho. Então, seu salário era X e agora você ganhou mais 30% de aumento. Ou você dobrou o seu salário, não sei, de repente você trabalha na startup e esse é o tipo de coisa comum de acontecer. O padrão comum, o senso comum, o que a maioria das pessoas fazem, principalmente pessoas mais jovens, e quando eu falo mais jovens são pessoas até os seus 30 anos, mais ou menos ali. A primeira grande coisa que elas fazem é literalmente pensar como eu vou aumentar os meus custos fixos. Não é literalmente isso, mas essa é a reação natural do ser humano. E eu, como uma pessoa de marketing, eu entendo completamente isso, porque basicamente parte do meu trabalho é entender como que você gasta o seu dinheiro. Literalmente, eu me torno um bom vendedor e um bom nem sei dizer isso, marketer, não sei como que fala isso em inglês, não sei. Uma boa pessoa de marketing, entendendo como que eu vou fazer você comprar uma coisa que muito provavelmente você nem precisa nesse exato momento, mas que vai alimentar o seu ego, vai te deixar feliz. E é nesse momento que milhares de empresas e milhares de pessoas vão te vender um sonho que não necessariamente é o seu sonho, um estilo de vida que não necessariamente você quer seguir, você precisa seguir. E por que tudo isso daqui é importante? Porque no momento em que você ganha um aumento salarial ou você literalmente aumenta a sua renda como um todo, o primeiro passo, a primeira reação não deveria ser, ok, vou aumentar o meu custo fixo, ok, vou passar a gastar mais dinheiro com coisas inúteis. E que tipo de coisas inúteis são essas? Talvez é você literalmente passar a pedir muito mais delivery do que você pedia antes. Ou você se muda para uma nova zona, uma zona mais nobre, talvez, porque agora você pode fazer esse tipo de coisa, uma casa muito maior, uma região muito mais cara, e literalmente o seu custo fixo começa a aumentar. Ou você troca de carro, vai para um carro mais potente, mais bonito, que chama mais atenção, porque agora você pode. Literalmente, o lifestyle inflation é, à medida que a sua renda está crescendo, você também está aumentando todos os seus gastos, e esse é um dos maiores erros que tem, porque se você aumenta os seus gastos, você não vai construir riqueza. E falando justamente em riqueza, eu acho que esse é o grande próximo problema que a gente precisa abordar aqui. A maioria das pessoas encara renda como se fosse igual a riqueza. Não é porque você ganha um salário de 50 mil reais que hoje em dia você é rico. Não é porque você vai ganhar um salário de 100 mil reais que hoje em dia você é rico. Você ganha extremamente bem, só que riqueza é igual a construção de patrimônio, né? Que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que simplesmente vai acontecer com a sua renda do nada. Sim, é muito mais simples você, uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, construir o seu patrimônio muito mais veloz do que uma pessoa que está ganhando 5 mil, 10 mil, 12 mil reais por mês. Só que se você ganha 100 mil reais por mês, você gasta 99 e guarda 1 mil reais por mês, você nunca vai conseguir construir o mesmo patrimônio com a pessoa que ganha 12 mil reais por mês, gasta 5 e vai juntar. E eu sei que eu sei que é loucura fazer esse tipo de afirmação e soa muito, né, não sei, eu acho que soa muito o padrão de todas as outras coisas, mas de fato essa é a realidade. Eu acho que o grande problema que eu enxergo na maioria das pessoas é sempre tentar dar esse salto muito rápido a partir do momento que elas começam a ganhar muito dinheiro. Enquanto isso, o lado que elas precisam construir, que é o lado do patrimônio, é de como que ela pode acumular o capital, é o lado que é mais ignorado nessa fase como um todo. Sendo bem sincero, a renda, ela grita. Eu acho que essa é a melhor definição. Renda grita, riqueza sussurra. E por que a renda grita e riqueza sussurra? Porque literalmente a pessoa que tem só renda, você vai ver sempre ela gastando o máximo que ela pode. A pessoa que tem riqueza é aquela pessoa que vai acumulando ao longo do tempo. É aquela pessoa que vai fazendo seus investimentos, talvez vai comprando uma casa, um apartamento, ou coisas que não são tão necessariamente custos fixos ou passivos e passa a investir em ativos. E eu acho que esse é o próximo grande problema, que é a falta do entendimento do que são os juros compostos e de como eles funcionam
funcionam. Isso daqui para mim é o mais essencial de uma pessoa que está exatamente na fase de construção de patrimônio, que acabou de receber um aumento salarial e está querendo se planejar e visualizar e ter uma nova visão do futuro. Entenda como juros compostos funcionam, porque a mágica dos juros compostos é justamente o fato que os seus rendimentos passam a render também. Essa construção muito linda no momento em que você para de querer aumentar o seu custo de vida desesperadamente, porque a mídia está falando que você precisa aumentar, o seu influenciador X, Y favorito está falando que você precisa daquela coisa, que você precisa daquele relógio, que você precisa ser aquela pessoa que você não é e você não quer ser. A partir do momento que você esquece todas essas coisas e você foca em fazer essa construção de patrimônio a longo prazo e você começa a alocar o seu capital em ativos ao invés de passivos, então em coisas que te geram dinheiro ao invés de coisas que te tiram dinheiro, você passa a ganhar muito mais dinheiro. E o interessante disso é que no momento que você aplica nesses ativos, entendendo a lógica dos juros compostos, justamente esses investimentos, essas coisas que transformam o seu rendimento em mais rendimento, você passa a ter literalmente uma construção de patrimônio, uma construção de longo prazo de como que você vai viver a sua vida muito mais saudável do que uma pessoa normal. E talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, eu não sei se eu consegui expressar muito bem os meus pensamentos, eu sou meio ruim às vezes expressando esse tipo de coisa, mas agora, olhando do ponto de vista da minha própria experiência, eu acho que isso foi sempre uma coisa que eu tentei fazer muito internamente. Literalmente, eu sempre, toda vez que eu recebi um aumento, eu passei a ganhar mais dinheiro, a primeira coisa é, eu sempre mantive o meu custo de vida muito similar ao meu custo de vidas anteriores. Literalmente, eu acho que hoje eu devo estar ganhando umas 4, 5 vezes mais do que eu ganhava mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos e meio atrás, só que ao mesmo tempo, o meu custo de vida, ele não alterou muito, ele ficou muito similar, muito próximo ao que eu gastava antes. E não é necessariamente que eu esteja me sentindo, sei lá, que eu esteja me limitando supremamente ou qualquer coisa do tipo. É muito mais uma ideia de que, assim, eu não quero me tornar um mendigo. A verdade é essa. Eu tenho um grande medo, eu não quero ser mendigo. Eu não quero ir morar embaixo da ponte, eu não quero ter problema. E eu sei que a maioria das coisas são passageiras. Então a única coisa que vai continuar me afastando desse meu medo de me tornar um mendigo é justamente construção de patrimônio e juntar dinheiro. Literalmente é isso. Então por que eu vou começar a gastar parte do dinheiro, muita parte do dinheiro que eu ganho hoje em dia com um carro super interessante, super veloz, se hoje em dia eu não preciso disso, eu posso literalmente ou pegar o metrô, ou pedir o Uber, que vai sair muito mais barato do que comprar logo de cara um carro, porque sim e tudo mais. Parte do que eu mudei na minha mentalidade, o que eu tentei construir na minha mente é, ok, como que eu posso guardar a maior parte do dinheiro que eu recebo? Se eu ganho um aumento hoje, ótimo, parabéns, Lucas, talvez eu me dê algum tipo de presente, talvez um relógio novo, eu gosto bastante de relógios, talvez uma viagem para o canto X, Y, Z, mas eu não preciso gastar todo esse dinheiro, eu posso manter os mesmos padrões de vida, não é que eu comece a ganhar muito bem e eu precise gastar mais dinheiro por conta disso. E eu acho que você também deveria ter esse mesmo tipo de mentalidade. E eu acho que isso talvez seja muito daquele clichê que você já tem escutado. A maioria das pessoas, elas não querem ficar ricas, elas literalmente querem apenas parecer ser ricas. Então, é por isso que para elas renda é muito mais importante do que riqueza. Só que se você for olhar no longo prazo, riqueza é muito mais importante do que renda. Então, é isso, deixa o seu comentário aí, me fala o que você achou e é isso. Goodbye.